Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma prática de LPF. A gente está aqui na nossa semana clínica de número 23. O tema geral da nossa semana é construindo a base do LPF, postura, respiração e sequência de iniciação. Então, o foco da nossa semana será revisar a base do LPF. Então, muitas vezes a gente busca melhorar esse vácuo ou evoluir para posturas mais complexas, mas esquecemos que os resultados eles começam antes disso, né? Então, eles começam na postura, na respiração, na percepção corporal e na qualidade dessa preparação. Então, por isso que nessa semana a gente vai trabalhar esses fundamentos que sustentam essa prática, construindo mais organização, consciência e eficiência em cada movimento, reforçando a qualidade da execução antes da intensidade. Então, o tema da minha aula em específico hoje é diafragma, caixa torácica e percepção. Então, quando esse corpo ele ainda não consegue abrir. Então, pensando aqui, meninas, a gente vai começar inicialmente, em resumo, a gente vai trabalhar a liberação miofascial desse diafragma, mobilidade costal em diferentes direções, respiração torácica resistida, utilizando a nossa faixa elástica, e a percepção entre externo, costelas e abdômen, além de desassociar a expansão torácica de tensões desnecessárias na região dos ombros e da cervical. Então, o foco da nossa aula de hoje vai ser entender essa relação entre caixa torácica, diafragma e essa percepção e como que essas estruturas elas influenciam diretamente a qualidade da expansão costal e a prática também do LPF. Então, eu vou pedir para vocês começarem com os olhos fechados, destrava os dentes. A gente vai iniciar com o nosso body scan, que eu sempre gosto de fazer, essa percepção. Então, lembrando que muitos alunos, eles não conseguem realizar uma boa expansão costal, por quê? Eles podem apresentar uma rigidez nesse diafragma, uma baixa mobilidade, excesso de tensão cervical e também uma baixa respiratória. E o que a gente tem em consequência disso é a tentativa de evoluir na prática sem uma base respiratória bem estruturada, tá? Então, a fase preparatória que a gente vai entrar nela agora, ela não é acessória, é ela quem vai definir a qualidade da nossa prática principal. E o que a gente não vai fazer hoje durante a nossa prática, né? Que é confundir essa mobilidade torácica com empinar essas costelas, né? Elevar essa caixa torácica em extensão de uma forma forçada e nem estimular essa tensão cervical. Não vamos avançar para a prática se essa apneia for com uma expansão mais pobre. E também a gente não vai iniciar nenhuma fase sem preparo respiratório. Então, a gente vai entrar com o nosso reset respiratório, com a nossa percepção primeiro. Então, a gente vai fechar esses olhos, destrava os dentes, relaxa esse semblante. Eu quero que vocês observem essa respiração e esse corpo de vocês no início dessa prática. Então, eu vou inspirar, puxando o ar pelo nariz. E vou expirar pelo nariz. Isso. Mais uma vez. Inspira. Perfeito. E expiramos. Isso. Então, a gente vai começar essa preparação diafragmática e também corporal. Então, eu vou pedir para vocês, flexionem uma perna, depois a outra. Vou colocar uma mão na região do externo e a outra na região do abdômen de vocês. Então, aqui a gente vai ter como objetivo criar espaço, né? O bloco em si, né, no total, é criar espaço, mobilidade e também percepção corporal para a nossa prática. Então, eu quero que vocês só observem essa respiração sem nenhuma correção. Percebem a mão do externo e essa mão da região do abdômen. Isso, seguem inspirando devagar. Observa o padrão natural de vocês. Expiro. Isso. Inicialmente, eu quero que vocês identifiquem esse padrão, sem nenhuma interferência, sem mudar nada. Inspira. Isso. Expiramos. E com isso, a gente já vai criando uma referência inicial desse sistema. Novamente. Inspira. Observa como esse ar ele entra e ele sai de uma forma muito natural. Percebe onde o corpo se move mais quando a gente respira, sem interferências,
sem mudar nada. Boa. Só identifica o seu padrão e guarda isso para vocês. Perfeito. Descansa. Vou pegar essas duas bolinhas de frescobol agora. A gente vai entrar com elas na região posterior, lá na T12 de vocês, como se fosse ali mais ou menos atrás do processo tifoide. As pequenininhas, vê? As bolinhas de frescobol. Isso. Lembra que a gente pega a região do processo tifoide e coloca a bolinha atrás do processo tifoide. Isso, onde a gente fecha o nosso sutiã. Coloquei as duas bolinhas juntinhas. Isso. Apoia o quadril no chão. Faz uma leve retro para a gente conseguir apertar mais um pouquinho essa bolinha. Isso. Por enquanto, eu quero esses braços bem relaxados. E a gente vai começar a guiar essa respiração para a bolinha de vocês. Então, comecem inspirando, levando o ar na bola. Perfeitas. Expira, vai soltando esse ar pelo nariz. Aqui a gente já começa a reduzir a rigidez desse diafragma. De novo, inspira de forma nasal e lenta. Perfeito. Expira, nasal e lento, se possível. Muito bem. De novo, inspira. Aqui a gente já vai desassociar essa expansão torácica de tensão nos ombros. Expira. Perfeito. Inspira, eu vou expandindo. Sente o contato das bolinhas. Expira, e é como se essa caixa ela fosse derretendo para essas bolinhas. Boa. Inspira, a gente vai expandir essa caixa sem levar esses ombros, sem gerar tensão. Expira. Boa, meninas. De novo, inspiro. Percebe se existe rigidez ou resistência nessa base respiratória. Expira. Lembra que expiração a gente é permissivo, né? Então, expira permitindo a saída desse ar. De novo, inspirei. Perfeito. Expiramos. Muito bem. Só mais uma. Inspiro. E expirei. Maravilha. Fico com a bolinha no mesmo lugar. Vou fazer um colar com essas mãos. Colocá-los na região do externo. Uma mão sobre a outra, mantenho as bolinhas. Isso. A gente vai entrar aqui, deixa essas mãos pesadas, ou seja, relaxadas sobre esse externo. E aqui a gente vai conseguir fazer essa integração dessa respiração antero-posterior. Então, eu quero levar o ar tanto nas mãos quanto na bolinha de vocês. Só cuidado para não empinar essa caixa, como se essa caixa fosse lá atrás. A expansão desse externo é em direção ao teto. Então, a gente vai pensar nessa inspiração para cima, para a região do teto de vocês. Se quiser, pode continuar com os olhos fechados aqui, daqui a pouco a gente abre. Então, queixo apontando para o teto. Isso. Inspira, expande a caixa para a bolinha e para as mãos de vocês. Pausa. E na expiração, eu vou seguir relaxando o externo sobre a bola, derretendo. Perfeito. De novo, inspira, sem elevação desses ombros, expande antero-posterior. Pausa, expira, relaxando, derretendo. Boa, meninas. De novo, inspira, bolinha, mãos. Breve pausa, expira, devagar. Sente como o externo ele vai para frente, ele quer ir para o teto. De novo, inspiro. Aqui a gente está integrando expansão antero-posterior. Pausa, expiramos. Perfeito. De novo,
Inspira, sente esse estímulo lá atrás e o contato com as mãos à frente. Expiro devagar, percebe se não está travando esses dentes, mandíbula, relaxa. De novo, inspira, sente que nessa expansão a gente cria um espaço dentro dessa caixa. Expira. Uau. De novo, inspira, percebe como o ar se organiza, como o ar organiza o movimento. Expiro. Mais uma. Inspira, eu não quero que vocês empurrem. Eu quero só sentir a expansão de forma sutil. Expirei. Muito bem. Descansa, meninas. Agora a gente vai sentar. Eu falei que eu ia usar a bolinha agora, mas não vai ser agora não, viu, gente? Vai ser quando a gente ficar de pé. Eu troquei a ordem dos exercícios. Vou pedir para vocês se sentarem com as pernas cruzadas mesmo. E a gente vai trazer um pouquinho de mobilização para a região dessa cervical de vocês com a faixa. Então, peguem a faixa de vocês. Todo mundo com faixa, gente? Se não tiver faixa, a gente consegue fazer com as mãos. Marla, faixa? Tem. Beleza. A gente vai pegar aqui a faixa de vocês. Vou passar aqui na parte posterior. A gente vai fazer uma projeção e uma retração com essa cervical de vocês. Então, a gente vai fazer uma inspiração, projetando esse queixo para frente. Expira e eu retraio. Então, a gente vai fazer uma retração empurrando a faixa para trás. Então, eu jogo para frente e jogo para trás. Depois, nós vamos fazer uma extensão e uma flexão só da cabeça, sem usar o externo. Centraliza, rotação, rotação. Combinado? Então, apoia lá na região posterior. Isso. Olhar à frente. Na inspiração, a gente vai projetar o queixo para frente. Inspira, joga para frente. Isso. Expira, queixo para trás, empurrando essa faixa. Show, meninas. De novo. Inspira, projeta para frente. Isso. Expira, retrai, empurra a faixa para trás. Show de bola. De novo. Inspirei. Projeta. Isso. Expira e retrai. Empurra a faixa para trás. Só mais uma. Inspira, projetando. A faixa pode ajudar vocês, tá? Isso. Expira, retraindo. Perfeito. Mantenho. A gente vai fazer extensão e flexão. Provavelmente a gente vai ter que descer um pouquinho a faixa para a região do occipital, tá? Por causa do cabelo que vai ficar escorregando. Mas aqui a gente vai carregar na ins. Expiro e faço a flexão na expiração, tá? Centralizo, seguro. Inspira, a gente vai fazer a extensão, olhar no teto. Isso. E na expiração, faço a flexão buscando o olhar no pubis. Boa! Inspiro, faço a extensão, sente o movimento, a faixa ajuda. Isso. Expiro, flexionando. Boa, meninas. De novo, inspiro, faço a extensão. Isso. Expiro e vou entrando com a flexão. Centralizou, a gente vai fazer uma rotação. A faixa vai ajudar vocês. Então, a ideia dela, vou segurar do mesmo jeito, ó. Quando eu faço a rotação para o meu lado esquerdo, a minha faixa do lado direito, ela vai me ajudar com esse processo de rotação. Volto e a gente já vai fazendo para o outro lado. Vou usar a fase da expiração, combinado? Vamos juntas? Cabeça paradinha, inspiro. Expira, vou girando a cabeça para o lado esquerdo com o auxílio da faixa direita. Então, ela vai girando e guiando o movimento. Volta no centro, inspiro. Isso, troca e vou para o outro. Ó, vou girar para a direita, mas a faixa esquerda vai me ajudando. Inspira, centralizo.
Isso, troca e vou para o outro lado. Percebe se existe rigidez. Inspira, volta. Devagar, troca e vai girando para o outro. Boa, meninas. Vou mais uma para cada. Inspira. Isso. O movimento vai ser indo guiado naturalmente, sem criar nenhuma rigidez. Volta ao centro. E na expiração, eu vou para o outro lado. Isso. E descansa. Deixei a faixa de lado aí por enquanto. Peguem a bolinha de vocês. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma integração entre escápula, cervical e torácica. Um movimento que a gente vai fazer pensando nesses três pontos. Então, deixa eu virar vocês aqui para a parede. Eu acho que a bolinha vocês vão ter que encher de novo. Desculpa aí, gente, é que eu troquei o exercício. Vai ser aqui, ó. Vou encher a minha. Vocês vão ficar de frente para a parede. Um antebraço, eu vou apoiar nessa bola, de frente para a parede, cotovelo alinhado com o ombro. A distância da parede é a distância desse braço, antebraço e bola. A outra mão, eu posso apoiar na frente ou atrás de mim, lá no meu quadril. O movimento que a gente vai fazer é expira, leva a bolinha para o teto e faça uma rotação para o lado oposto à bola. Volta, ins e ex. Bolinha está indo para o teto e eu vou fazendo a rotação para o lado oposto. E aí a gente troca de lado. Então, apoia a bolinha, vai ficar mais ou menos na região do cotovelo de vocês. A outra mão pode ser atrás do quadril ou na parede. Isso. Inspirem paradas. Pausa. Expira. Bolinha vai para o teto, faz a rotação para o lado oposto. O quadril pode vir. Isso. Inspira. Voltei. Pausa. Expirou. Bolinha para o teto, rotação para o lado oposto. Boa. Inspira, volta. Isso. Expira. Vou levando a bolinha e rotacionando para o lado oposto. Show. Volta e troca de lado. Trocamos. Isso. Inspira em paradas. Expira, leva a bola e vou girando de forma organizada para o lado oposto. Isso, simultâneo. Inspira, eu volto. Isso, expiro, levo a bolinha e vou girando. Mais uma vez, inspira. E nessa expiração, leva e vou fazendo a torção. Percebe essa desassociação dessa rotação desse corpo. Inspiro, voltei. E descansa. Deixa a bolinha aí de lado. Peguem de novo a faixa de vocês. A gente vai entrar com o exercício de controle respiratório resistido na região da torácica de vocês. Vou começar com o estímulo bilateral e depois unilateral, tá? Então, a gente vai vir aqui. Faixa passando na parte posterior. Entro com ela cruzada. Organizem a base de vocês. Pés, joelhos. Leve flexão desses joelhos. Pés, joelhos, pelve. Deixe os braços aqui, ó, lateral ao tronco. Flexionado, segurando com o dedão e o indicador. O movimento que a gente vai fazer primeiro, criando uma leve resistência para inspirar. No finalzinho, a gente vai ceder esse elástico para permitir a expansão completa, entre aspas. E na expiração, a gente vai criar uma resistência. Fecha o elástico e deixa as costelas com aquela ação de brigar com esse elástico para se manterem abertas, criando essa resistência. Então, vai ser a resistência na ins e a resistência na ex. Bora lá? Cruzou. Braços flexionados na lateral do tronco de vocês. Crio a resistência sutil. Perfeito.
Inspira, vou expandindo e ao final a gente vai ceder esse elástico. Pausa. Na expiração, fecha o elástico e costelas brigam com esse elástico para se manterem abertas, criando essa resistência. Perfeito. Mantenha a resistência aqui, ó. Inspira, cede, pausa, expiro, criando a resistência, elástico fechando, costelas brigando com ele. Perfeito. De novo. Inspirei. Pausa. Crio a resistência e expira. Perfeito, meninas. Podem seguir com os braços do mesmo jeito. E o elástico também. A gente vai fazer só de um lado. Vou pegar aqui só o lado esquerdo. Mesma coisa, traz para o fechamento, trago para a resistência sutil, o mesmo movimento, só que só de um lado. Então, trago para o fechamento, inspira, cede no final, pausa, e na expiração a mesma coisa. Ó, eu quero trazer a costela para o fechamento, mas eu quero criar uma resistência nesse elástico. Isso, mantém a resistência, inspira, vou ceder ao final, pausa, perfeito. Expira, ó. Trago para o fechamento e resiste a faixa. Isso, só mais uma. Inspira. Pausa. Expiro, crio a resistência. Perfeito. Vamos fazer o outro lado, lado direito. Criou a resistência primeiro. Inspira. Ao final, a gente vai soltar, expiro. Resistência de novo, ó. Costela briga com elástico. Isso, mantenho. Inspira. Pausa. Crio a resistência e expira. Isso. Só mais uma. Inspirei. Criou a resistência, ao final a gente retira. Expiramos. Trago para o fechamento. Isso. Muito bem. Deixa a faixa aí um pouquinho de lado, ela vai fazer parte da nossa construção de hoje, tá? Mas inicialmente eu quero trabalhar primeiro na nossa sequência principal, que a gente acabou de fechar a nossa preparação. Então, a nossa sequência principal, a gente vai fazer uma transição de posturas, né, ao longo dessa nossa sessão. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu escolhi a Vênus e a Hestia, mas eu vou deixar para o final, para não tomar muito tempo de aula. No final, eu faço um apanhado explicando o porquê dessas duas posturas. Mas, primeiramente, a gente vai começar organizando essa torácica embaixo desse quadril, organizando esse eixo primeiro. Vou pedir para vocês ficarem de costas para a parede. Aqui. Pode ficar próximas, porque daqui a pouco a gente vai começar a nossa sequência na parede também, tá? E deixa o elástico aqui de lado. Então, primeiro, meninas, começa pela base de vocês. Então, eu quero esses pés espalhados pelo chão. Joelhos levemente flexionados. Neutraliza essa pelve e organiza essa caixa embaixo desse quadril. Eu quero esses braços relaxados, esses olhos fechados, apontados para frente, cabeça apontando para frente. Isso. E a gente vai começar só o processo da respiração. Então, olhos fechados e braços bem relaxados, sem ativação escapular, por enquanto. Isso. Inspira, meninas, expande, leva o ar lá nas costas. Faça uma breve pausa e nessa expiração, sente a base de vocês, que são os pés, empurrando esse chão e correspondendo lá no topinho da cabeça. Boa. De novo, inspira. Pausa. Expiramos. Então, eu quero esses pés enraizados,
e essa correspondência lá no topo da cabeça de vocês. Perfeito. De novo, inspira, não deixa queixo subir. Pausa. Expira. Eu quero só o pé empurrando e a gente sentindo essa resposta no corpo inteiro. Show. Só mais uma. Inspira. Pausa. E nas expirações vai permitindo que esse corpo ele encontre esse eixo. Isso. Perfeito, meninas. Inspira. Pausa. Expira, enraizando, cresce sem perder a organização das costelas. Isso. E descansa, meninas. Nós vamos manter essa postura de Vênus agora, encostadas nessa parede. Vou pegar o meu elástico. A gente vai usar esse elástico hoje como uma ação de crescimento. Então, eu vou passar ele aqui, ó. Vou virar de costas para a parede, mas eu vou mostrar a vocês. Espera aí, gente. Acho que aqui vai ficar bom. A gente vai passar ele aqui, ó. Topo da cabeça. Segura a pontinha deles nas laterais, a pontinha desse elástico. Cuidado só com o cabelo, que fica escorregando. Então, eu coloco um pouquinho mais atrás. Aqui a gente vai trabalhar esse braço de Vênus baixa. O elástico, ele vai ser um auxílio, tá? Não é para comprimir essa cabeça de vocês, é para ajudar no crescimento. Então, aqui... Mesma posição de Vênus, podem realinhar primeiro e colocar o elástico depois. Então, cabeça encostada, se tiver, se me permitir, né, se não ficar comprimido, quero vocês conectadas nessa parede. Vou começar aqui com a conexão da parede, depois fora dessa parede e depois eu vou retirar o elástico. Então, nós vamos fazer 3 etapas em uma mesma postura. Então, bora se conectar primeiro. Isso, começa pelos pés de vocês, base bem organizada, pés na largura do quadril, apontando para frente, isso, semiflexão desses joelhos, pelve neutra, região torácica nessa parede, eu quero uma Vênus mais com os braços à frente, tá? Não precisa de deixar lá atrás, isso, cresce com a pontinha dos dedos para longe, segura com o dedão e o indicador para não gerar força, tá? Perfeito. Olhar na frente. Inspira. Expande. Pausa. E na expiração, cresce com esse topo levemente empurrando esse elástico sem comprimir. Isso. Inspira. Faça uma pausa. Expiramos. Gente, se o elástico estiver muito curto, coloca uma flexão do punho de vocês, traz mais à frente. De novo, inspira. Pausa. Expirei. Isso. A apneia só bloqueia, sem vácuo. Isso. Inspira de novo, expande, leva lá nas costas. Pausa. Expira. O elástico vai só ajudar, cresce sem gerar rigidez nessa coluna. Isso. De novo. Inspira, expande. Pausa. Expiramos. Boa, boa. Só mais um. Inspira. Pausa. Expirei. Vou só bloquear essa respiração, mas eu não quero vácuo aqui. Isso. Inspira, meninas. Perfeito. Expiro. Desconecta da parede, mantém os braços e mantém o elástico. Isso. Abre mais seus braços, Fê. Uma Vênus mais aberta com esses braços. Mais ao longo. Isso. Melhor.
Olhar à frente, meninas, vamos manter a mesma percepção, só que agora sem o auxílio dessa parede. Inspira. Pausa. Expiro de baixo para cima, sem criar rigidez nessa expiração. De novo. Inspiro. Faço uma breve pausa. Expira. A parede, ela sai, mas a organização, ela permanece. Isso. De novo, inspirei. Faço uma pausa. Expira. Começa lá do baixo ventre, região inferior, umbilical, região superior. Entra em apneia. De forma organizada, eu vou fazer a minha abertura costal. Lá de baixo para cima. Perfeito. Inspira. Isso. Pausa. Expiramos. Lembra que a faixa ela só sugere o caminho de crescer. De novo. Inspira. Pausa. Expirei. Só mais uma. Inspiramos. Pausa. Expira de baixo para cima, baixo ventre, região umbilical, supra-umbilical. Apneia. Engole saliva. E de forma organizada, a gente vai vir abrindo essas costelas. Inspira, meninas. E descansa. Eu quero faixa, retira. Mantenho esses braços de Vênus baixa, igual estávamos. Mesma construção, só que agora a gente está sem parede e sem a faixa de vocês. Então, posiciona os braços de Vênus baixa. Mantém o mesmo alinhamento. Pensa que a gente segue com a parede e com a faixa agora. Inspira. Faço uma pausa. Expira. Base ajuda a crescer nessa coluna. Isso. Lembra que a gente está fora da parede. Inspira. Pausa, mas sem desvio de eixo. Expira. Pés enraizam. A gente vai só perder o contato da parede. Isso. De novo. Inspiro. Pausa. Expirei. Engoliu essa saliva. Com essa língua no céu da boca, a gente vai construir essa abertura costal. Perfeito. Inspira. Pausa. Expiramos. Lembra que a organização de vocês ela não depende nem de faixa e nem de parede, tá? De novo. Inspira. Esse corpo ele já conhece esse caminho. Pausa. Expira de forma ascendente. Ventre baixo para cima. Perfeito. Só mais uma. Inspirei. Pausa. Expiramos. Engoliu essa saliva. Com essa língua lá no céu da boca, vem construindo essa abertura costal. Cuidado com o retorno. Inspiro. E descansa. Muito bem, garotas. Podem se sentar agora em uma estia cruzada. A gente vai fazer a mesma coisa, usando a faixa e a parede. Então, a estia é de costas para a parede. A gente vai começar a construção dela com faixa e com parede. Quando a gente entrar nessa inversão de pernas, eu vou seguir com vocês fora da parede e sem a faixa, tá? Então, eu vou usar a fase 3 da estia, sem o contato da parede e sem a faixa, fazendo essa inversão de pernas.
E nessa fase 2, eu vou entrar com o movimento de braços, braços baixos, Vênus baixa, para uma Vênus média, tá? Não quero ninguém, obrigada, Carol, com braços altos, tá? Hoje a gente não tá buscando intensidade. Então, conectadas de costas para a parede em uma éstia, peguem a faixa de vocês, quero o contato dessas costas da parede, na parede, né? Começo com essa faixa em uma Vênus baixa. Isso. Conectou. Passou na cabeça. Obrigada, Amanda. Braços baixos, meninas. Isso. Olhar à frente, bem conectadas. Isquios enraizados. Perfeito. Inspira. Pausa. Expiro, enraiza isquios e vai usando a faixa para crescer sem criar rigidez. Isso. De novo. Inspira, deixa a parede mostrar esse caminho para vocês, essa respiração. Expira, enraizo e vou crescendo sem criar rigidez. Mais uma vez. Inspirei. Pausa. Expira, vai sentindo os isquios de vocês sustentando a base. Bloqueamos sem vácuo. A gente vai só fazer uma apneia. Isso. Perfeito. De novo, inspira. Expiramos. Isso. Mantendo essa faixa, eu vou pedir para vocês chegarem um pouquinho para frente para desconectar essa parte posterior das costas de vocês da parede. Mantenho a faixa. Inspiro. Pausa. Expirei. Topinho da cabeça, ele empurra levemente a faixa. Isso. De novo. Inspiro. Pausa. Expiramos. Mais uma vez. Inspirei. Faço uma breve pausa. Expira. Bloqueei, engoliu essa saliva. De forma organizada, eu vou afastar, abrir essas costelas. Isso. Inspira, meninas. Mais uma. Expira. Cuidado para não puxar essa faixa contra a cabeça de vocês. Isso. De novo. Inspiro. Pausa. Expiramos. Isso. Só mais uma. Eu inspiro. Pausa. Expirei. Engoliu a saliva. Com a língua no céu da boca, a gente vai construindo essa abertura costal. Perfeito. Inspiro. E descansa. Retiro faixa. Descruza as pernas para o outro lado, fazendo essa inversão. Nessa, a gente vai fazer a dinâmica de braços. Então, eu vou começar com Vênus baixa. E depois a gente vai entrando com os braços de Vênus média, sem chegar em linha alta, tá? Então, a gente vai entrar com os braços aqui. Inspira subindo. Palma da mão vira para frente. Expira, desce, palma da mão virando para a parede, tá? Conecta os braços de vocês. Isso. Na inspiração, eu vou entrando com braços de Vênus média. Pausa. Expira. Aspiral de braços e vai descendo linha baixa. Isso. Inspira, vou subindo médio. Pausa. Expira, desfaço o aspiral e vai descendo, crescendo, enraiza isquios. Mais uma. Ins.
Pausa. Expirou. Aspiral, desceu. Engoliu saliva. Pode abrir as costelas e mobilizar em linha média. Inspira médio. Expiro baixo. Isso. Inspira, percebe como a caixa vai correspondendo com a subida de braços. Pausa. Expiro, desfaço e desço. Isso. Mais uma. Inspira. Isso. Expiro, desfaço e vou baixando. Bloqueamos. Vou abrir as costelas, mobilizar em Vênus média. Vou fazer mais uma. Inspiro. Expiro, vou baixando. Cresce sem rigidez. Inspira. Pausa, prolonga. Expiro, vou baixando. Só mais uma, meninas. Inspirei. Pausa. Expiro baixo. Bloqueamos a abertura costal e vai mobilizando em linha média. Perfeito. Inspira. E descansa. Muito bem. Agora nós vamos nos deitar de Deméter. Pode ser com os pés contrários à parede, do jeito que vocês já estão aí. A Deméter, gente, eu vou usar ela como a nossa última postura para fazer uma integração geral de tudo que a gente já trabalhou aqui hoje. Então, eu quero uma Deméter com braços baixos, não quero um movimento de braços aqui. Então, a gente vai fazer somente a integração. Então, deixa esses braços baixos, palma da mão virada para o chão. Isso. Ombro longe das orelhas, começa pelos pés, na largura do quadril, leve flexão de joelhos. Pelve neutra, se necessário, empina um pouquinho o bumbum para desconectar essa lombar. Flexão leve de joelhos. Olhar e queixo apontados para o teto. Inspira. Pausa. Expira, trazendo esse ar de baixo para cima. Prolonga e cresce. Perfeito. De novo, inspira. Percebe como esse corpo está nesse momento. Pausa. Expira. Boa, boa. De novo, inspirei. Sente o contato da caixa com o solo. Expira, de baixo para cima. Engoliu essa saliva, bloqueamos. Podem abrir as costelas. Percebe essa expansão, deixa essa expansão acontecer. De novo, inspiro. Pausa. Expiramos. Segue crescendo com essa coluna. Lua. De novo, inspiro. Observa a abertura das costelas. Expira. Eu quero frear esse externo. Então, eu solto o ar de baixo para cima. E o externo desce em consequência. Inspiro. Pausa. Expira suavemente, freando esse externo. Percebe como a ação ela vem lá do pubis para cima. Engoliu essa saliva. Podem abrir as costelas. Isso. Muito bem. Inspira, meninas.
e descansa. Nós vamos pegar as duas bolinhas de frescobol, vou entrar com o fechamento e a nossa integração final. Na verdade, é só uma bolinha, viu, gente? Desculpa. Eu quero uma bolinha lá na região da cervical de vocês, na base do crânio, no occipital. Isso. Percebe se tem necessidade de segurar essa bolinha. Flexiona uma perna, depois a outra. Isso. E aqui a gente vai fazendo movimentos de subir e descer esse queixo. Então, inspira, subindo, buscando o olhar lá atrás. E na expiração, vem baixando esse queixo de vocês, como se ele fosse tocar o peito. Inspira, sobe queixo. Isso. Expiro e vou baixando. Perfeito. Mais uma vez. Sobe esse queixo, inspirando. Expiro e vou baixando. Mantendo esse queixo baixo, a gente vai inspirar, olhando com a cabeça para o lado esquerdo. Expira e vai olhando com essa cabeça para o lado direito. Deixa o olhar acompanhar o movimento. Inspira, troca. Expira, trocou. Perfeito. Só mais uma. Ins. E expiramos. Maravilha. Pego essa overball de vocês agora. A gente vai deixar ela bem cheia mesmo e colocar ela na região do sacro de vocês, estendendo as pernas lá na frente, deixando o peso do quadril sobre essa bola. Isso. Braços relaxados. Perfeito. Primeiro a gente vai inspirar, expandindo. Expira, descarregando o peso dessa pelve sobre essa bola. Isso. De novo. Inspirei. E nessa expiração, permite que esse peso do quadril seja entregue a essa bola. Boa, deixa as pernas bem relaxadas. Inspira. E nessas expirações, vai percebendo como esse corpo ele vai se acomodando. De novo. Inspiro. E expirei. Boa, meninas. Mais duas. Inspiro. Expiramos. Perfeito. A última. Inspirei. E expirei. Muito bem. Vou retirar essa bolinha e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apoiar os calcanhares na bola com as pernas estendidas lá na frente. Então, apoie os calcanhares de você sobre a bola, pernas estendidas. E nós vamos fazer pequenos balanços com esse quadril e essa perna de um lado para o outro. Jogando de um lado e jogando do outro. Bem curtinho para não perder essa bola. Isso, vai fazendo um movimento mais sutil, um pouquinho mais devagar, sentindo essa pelve tombando para um lado e tombando para o outro. Então, aqui a gente fez uma integração entre Vênus e Estia. Então, hoje, meninas, eu utilizei a Estia e a Vênus, porque ambas essas posturas, elas nos ajudaram a construir as condições necessárias para uma melhor organização respiratória. Então, na Vênus, que foi a nossa primeira postura, a gente trabalhou o crescimento axial, alinhamento desse eixo corporal, quadril e torácica na mesma linha. Criamos espaço para esse diafragma funcionar ali e caixa torácica também, para que elas tivessem mais espaço e mais liberdade. Então, quando esse corpo ele se organiza melhor em pé, a respiração ela encontra menos bloqueios e mais possibilidades de expansão.
Já na Estia, que foi a que a gente fez sentado de costas para a parede, ela nos permitiu perceber como que essa organização ela se sustenta na posição sentada. Ela evidenciou a relação entre pelve, coluna, caixa torácica e respiração, além de nos mostrar que pequenas mudanças na base podem modificar a percepção corporal e a qualidade de expansão respiratória. Então, por isso que mais do que trabalhar posturas, hoje eu escolhi principalmente duas, né? Trabalhei Deméter com vocês no final. Então, hoje a gente utilizou Vênus e Estia como posturas chaves na nossa sessão para desenvolver, trazer mais espaço, mais percepção e mais consciência respiratória. Afinal, um corpo que não consegue abrir, muitas vezes o problema não é a expansão em si, mas na forma como esse corpo ele se organiza para respirar. Então, só lembrando, antes de um vácuo existe uma base, antes da apneia existe pausa, antes da apneia existe postura, antes da abertura costal existe espaço, antes de uma sequência existe preparação e antes de intensidade existe um controle técnico, meninas. E é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Alguma dúvida, meninas? Tranquilo? Deixa eu parar a nossa gravação aqui. Para a gravação. Interromper.